palavra de Deus então. Deus tem uma palavra para nós esta noite. Deus quer falar contigo, esteja atento à voz do Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho escrito por Lucas. Vamos ler o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 10. Aleluia. Versículo de número 21. Lucas, capítulo de número 10, do versículo de número 21. E quem achou pode dizer glória a Deus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações até aqui, pelos louvores, pelas palavras, mas eu creio que o Senhor ainda tem algo a mais para agir neste lugar, para falar conosco. Então, Senhor, abre os céus sobre esta casa, revela o teu reino, a tua majestade, e que todo impedimento, toda barreira caia por terra agora em nome de Jesus. Todo obstáculo seja destruído agora em nome de Jesus. Toda ação maligna, todo levante de Satanás, toda preocupação, o cansaço, a ansiedade, seja tudo lançado fora e que estejamos completamente dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu te peço, Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por favor. Amados irmãos, eu estive ministrando há um tempo, especialmente para as irmãs da União Feminina. Outro momento estive ministrando para os cavalheiros. E hoje Deus nos possibilita, então, irmãos, de ministrar também aos jovens. E algo que Deus tem falado profundamente comigo nesta última semana que passou é a respeito destes versículos que lemos, deste versículo que nós lemos, e a reflexão de que os discípulos de Jesus, eles eram moços. Às vezes isso nos passa desapercebido. Nós olhamos para aquelas imagens, nós olhamos para as figuras de livros em quadrinhos, né? Vamos ver algum desenho a respeito de Jesus e os seus discípulos, e nós sempre enxergamos homens já barbados, né? Homens já com uma idade avançada. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver alguns indícios de que, na verdade, tanto Jesus como os seus discípulos, eles formavam um grupo de jovens abençoado. Nós, irmãos, por exemplo, ao lermos a história de Maria sendo chamada, né, por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, nem nos passa pela cabeça que ela era uma adolescente, provavelmente entre 12 e 14 anos. Era a idade de Maria quando concebeu Jesus Cristo em seu ventre. Ela era uma adolescente, né? Eu não sei se há alguma moça aqui com essa idade aproximadamente. Alguém aqui, talvez a irmã Clene, mais ou menos tem essa idade. Então a Maria era mais ou menos da estatura, da idade da nossa irmã Clene. E ali o Espírito Santo então se apoderou de Maria, e Maria concebeu, deu à luz a Jesus Cristo. Se olharmos outros personagens, o próprio
apóstolo Paulo. A Bíblia vai nos dizer que quando Estevão estava sendo morto, o jovem Paulo estava ali acompanhando. Paulo era outro jovem usado por Deus. O Timóteo, discípulo de Paulo também, outro jovem usado por Deus. E o próprio Jesus Cristo, se lermos em Lucas, no capítulo 3, versículo de número 23, vamos perceber que Jesus inicia o seu ministério com 30 anos de idade. Disso não há dúvida, isso é a palavra de Deus. Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Alguém que tinha uma idade parecida com ele, João Batista, já estava pregando no deserto há um tempo, e quando vai iniciar Jesus, então tinha 30 anos, mais ou menos essa idade também, o João Batista, o maior dos profetas, também com essa idade, estava pregando no deserto e teve a honra de batizar Jesus Cristo, aos seus 30 anos de idade, mais ou menos. E, parando para pensar nesta situação, podemos entender, então, que Jesus ele era o mestre, Jesus era o rabi, Jesus era a liderança. E podemos disso suspeitar que seus discípulos, eles eram mais novos do que Jesus. Eles provavelmente tinham entre 20 e 30 anos de idade. Os discípulos de Jesus tinham mais ou menos esta idade. Alguns vão dizer que eles tinham entre 24 e 30 anos, mais ou menos. Mas alguns versículos nos fazem até mesmo pensar que eles tinham até menos de 20 anos de idade, os discípulos de Jesus. Quando nós olhamos esta palavra discípulos, irmãos, nós temos a dificuldade de pensar em algo dessa ousadia, né? Mas troque a palavra discípulos por aprendiz, por estagiário, e aí você já começa a pensar em um grupo mais novo, né? Não era um grupo de senhor, mas um grupo de aprendizes que caminhavam com Jesus. Se você olhar no capítulo 17 de Mateus, e os versículos 24 ao 27, nós vamos ler agora, por favor, abra aí Mateus, capítulo 17, os versículos 24 ao 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dizendo ali os discípulos, Jesus, né? Chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece de que cobram os reis da terra impostos ou tributos dos seus filhos ou de estranhos? Agora, o versículo de número 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Nós estamos vendo aqui Mateus narrar um momento em que estão cobrando uma taxa, um imposto de Jesus e seus discípulos, o imposto de 2 dracmas, que todo aquele que tinha mais de 20 anos de idade deveria de contribuir com o tempo. Todos os maiores de 20 anos de idade contribuíam com 2 dracmas anualmente. E esses cobradores chegam até Jesus e perguntam: pergunta para Pedro, né? Jesus não vai pagar? O mestre de vocês não vai pagar? E Jesus dá uma resposta que, como ele sendo o filho do dono do templo, não seria necessário ele pagar. Mas ele diz: para que não se escandalize Pedro, vai lá, você vai achar um peixe que vai ter o suficiente para pagar o meu imposto e o teu. Ora, irmãos, pode ser que os outros discípulos não estavam presentes ali, estavam escondidos para não pagar imposto, ou já tinham pagado, né? Mas é possível também que os outros discípulos não pagaram porque tinham menos de 20 anos de idade. Só Pedro e Jesus
tinha a obrigação de pagar aquele imposto. É bem possível isso. E então, comece agora a imaginar um grupo de jovens, de adolescentes, andando com Jesus. Nós percebemos, inclusive, irmãos, começamos a olhar nesta perspectiva, podemos perceber por que Pedro sempre tomava a iniciativa no grupo, porque talvez era realmente o mais velho entre eles, né? Nós vamos ver que Pedro foi aquele que declarou quem Jesus era, né? Declarou ele como sendo o Filho de Deus, né? Como sendo o enviado, o Messias. Pedro foi aquele que andou sobre as águas, né? Depois da morte de Jesus, é Pedro quem toma a iniciativa de ir pescar, e os outros vão atrás dele. Pedro disse, eu vou pescar, e o resto vai atrás dele. Então, nos parece, irmãos, que Pedro, ele, além do seu temperamento sanguíneo, é possível que ele fosse uma liderança por causa também de sua idade. E aí, vamos ver alguns versículos que nos fazem entender melhor esta situação, olhando para a história de João e Tiago. Quando olhamos lá no capítulo 4 de Mateus, versículos 21 e 22 de Mateus, nós vamos ver que quando Jesus chama esses dois moços para serem discípulos, para serem os aprendizes, os estagiários de Jesus, nós vamos ver o que está escrito ali. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estava no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Próximo versículo. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eles estavam aprendendo junto com o pai a profissão, estavam trabalhando junto com o pai. No barco do pai estavam os discípulos trabalhando. Olhe o versículo 20 do capítulo 20. Glória a Deus. Versículo 20 do capítulo 20 vai dizer, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos. Quem eram os filhos ali? João e Tiago. Com os seus filhos. E adorando, pediu-lhe um favor. Pode passar. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, agora, olha isso aí. Se fossem homens adultos, que estranho seria a mãe destes dois adultos, estes dois marmanjos, chegando para Jesus dizendo, e representando aqueles marmanjos. Então isso nos faz pensar que eram realmente dois jovens, e a mãe sendo tia de Jesus, irmã da Maria, mãe de Jesus, talvez poderia convencer, por ter mais autoridade, poderia convencer Jesus a aceitar o pedido de João e Tiago. Era uma vontade de João e Tiago. Outro evangelista nem vai citar a mãe, mas veja, provavelmente João e Tiago convenceram a mãe, disseram, mãe, nós gostaríamos de ter um cargo maior com Jesus. Mãe, pede para Jesus, para um de nós sentar de um lado, o outro sentar do outro, mãe. Nós queremos ter um cargo maior no reino de Deus. E aí vai a mãe destes jovens lá conversar com o mestre, com o rabi, com Jesus Cristo, e pedir que Jesus, então, concedesse de botar estes jovens um do lado e outro do outro, no reino de Jesus. Eles sempre estavam enciumados, irmãos, para saber quem era o maior entre eles, quem era o mais importante, quem teria mais autoridade entre eles. Eles tinham ciúmes uns dos outros. Perceba uma coisa realmente infantil, né? Uma coisa infantil, eles queriam saber quem era o maior entre eles. E quando João e Tiago apresentam essa proposta de se tornarem, então, aqueles que estariam do lado de Jesus, no reino dele, que sentariam do lado do trono de Jesus, a palavra de Deus diz que os discípulos se indignaram com os dois, porque eles também tinham essa vontade.
de ser o maior, de ser o mais importante, de ser o mais relevante. Eles estavam preocupados de ser maior do que os outros. E Jesus, para ensinar isso a eles, eu acho que no capítulo 18 de Mateus, eu não notei, mas eu acredito que sim. Jesus pega uma criança. Jesus pega uma criança, bota no meio destes jovens e diz: olha, se vocês não se tornarem como esta criança, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não são dignos do reino. O reino é para o menor, é para o inferior, é para aquele que se humilha, é para aquele que serve. O reino não é para quem quer ser grandão, o reino é para quem quer ser pequeno. Se vocês se tornarem como esta criança, o maior vai ser como esta criança. Jesus, para referenciar, para baixar o nível, pegou uma criança e disse para aquele jovem: vocês precisam não ser grandão, vocês não precisam ser grandão, vocês precisam ser uma criança. Porque o jovem, irmãos, ele sempre está querendo ser adulto, ter posição de adulto, ter autoridade de adulto, Ele tem vergonha da sua idade, tem vergonha da sua ignorância, quer parecer mais inteligente, quer parecer maior, disfarça a sua idade, tem vergonha de ser criança, tem vergonha de ser jovem. Mas Jesus, para ensiná-los, disse: vocês precisam ser como uma criança. Aleluia. Agora, irmãos, no capítulo em que lemos, então, após estes versículos, você vai perceber então que Jesus trabalhava com um grupo de jovens. Então, eu já começo a ter mais dó de Jesus, Jesus trabalhava com um grupo de jovens, lidava com um grupo de jovens, Não eram pessoas estáveis, maduras, experientes. Não, é um grupo de jovens com ciúmes, instáveis. Uma hora diziam uma coisa, daqui a pouco diziam outra. Uma hora seria o fundamento, daqui a pouco já era chamado de Satanás. Uma hora estava revelando o reino de Deus, outra hora já estava revelando a palavra do diabo. Então, um grupo instável. Mas Jesus escolheu a estes. E aí nós lemos no capítulo 10, então, irmãos, a missão dos 70 discípulos, dos 70 aprendizes. E Jesus pega, então, 2 em 2 moços e manda às cidades. Jesus pega 2 jovens e manda pelas cidades, 70 moços, ou 72, e manda às cidades. E lhes dá autoridade para expulsar demônio, para fazer milagres, para curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Aí no versículo 17, Lucas 10, versículo 17, nós vamos ler então a palavra de Deus dizendo assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, animados, eufóricos, pulando de alegria, rindo à toa. Aquela gurizada animada volta. E quem sabe um falando mais que o outro, um falando num tom de voz maior que o outro, um querendo falar mais que o outro, um querendo contar o testemunho primeiro, falando mais alto para chamar a atenção de Jesus, alegres, eufóricos, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano.
Jovem, você perdeu a chance de dar um glória a Deus. Essa aí é para você, jovem. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Enquanto Jesus está ouvindo os testemunhos e declarando esta revelação grandiosa da autoridade que ele havia dado a estes irmãos, do poder que estava sobre eles, e mais importante do que isto, a salvação que eles haviam recebido. A Bíblia vai nos dizer no versículo 21, que naquela mesma hora, neste ambiente, com estes jovens, naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E quando lemos esta palavra pequeninos, na versão corrigida, lá vai dizer criancinhas. Trazendo para uma linguagem, se Jesus morasse no sul do Brasil, Jesus ia dizer: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sabichão e deu para essa piazada. Escondeu daqueles que se acham grandes, de que se acham importantes, que são instruídos, que têm muito conhecimento, muita experiência, muita sabedoria. Estes não alcançaram esta revelação, mas eu me alegro porque o Senhor escolheu a gurizada. E aqui tem um dos poucos momentos que Jesus se alegra. Um dos poucos momentos que Jesus se alegra. Jesus se alegrou aqui e se alegrou com a fé do centurião. E nesta alegria aqui nós vemos a Trindade alegre. A palavra de Deus diz que ele se alegrou, ele se exultou. Jesus exultou no Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, Jesus foi tomado de uma alegria. E diz a palavra que assim aconteceu porque primeiramente agradou ao Pai. O Pai estava alegre, o Filho estava alegre e o Espírito Santo estava alegre, porque Deus escolheu os pequeninos, Deus escolheu aqueles que não têm instrução, Deus escolheu os que não têm sabedoria para revelar o reino, para manifestar o reino a eles. Aleluia! Havia uma alegria intensa de Jesus, olhando 70 moços, dizendo: olha, onde a gente passou, o diabo teve que correr. Onde a gente tem passado, o diabo está correndo. Não porque a gente é poderoso, mas no teu nome, Jesus, onde a gente vai, o diabo não aguenta. E Jesus, feliz da vida, diz: oh, que coisa linda, que gurizada abençoada. Nem os profetas experimentaram isso. Que coisa linda, Deus está dando isso para esta juventude, para estes pequeninos. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Obviamente, irmãos, isso não substitui a sabedoria, a experiência. Em outro momento nós vamos ler outros versículos, mas nós precisamos compartilhar desta alegria de Jesus. Precisamos ter esta alegria de Jesus, irmãos, de vir no culto da juventude. Deus está dando cultos aqui maravilhosos aos sábados.
Deus está levantando jovens aqui com profecia. Deus está dando hinos. Deus está usando pregadores jovens aqui. Está uma bênção o culto de sábado. E a mesma alegria que Jesus sentiu no Espírito Santo, nós precisamos também sentir esta alegria, dizer: Senhor, que coisa linda é uma juventude na tua presença, Senhor. Que coisa maravilhosa é esta juventude com a revelação do reino. E Jesus, juventude, precisa olhar para nós e dizer: que alegria. Ele recebeu a revelação. A alegria de Jesus é esta, irmãos. É ver uma juventude com revelação. Deus olhar lá dos céus e dizer: ei, pegou a revelação. Pegou a revelação. Está vivendo a revelação. Está experimentando a revelação. Está vendo o reino, está vendo o reino, está experimentando o reino. Aleluia, Jesus precisa se alegrar conosco, jovens. Aleluia. A palavra de Jesus já foi dada. Eis aí vos dei autoridade. As cidades estão esperando por 2 moços cheios do Espírito Santo. Há enfermos precisando da oração de 2 moços. Há pessoas oprimidas que precisam da oração de 2 moços. E já está tudo pronto, tudo resolvido. Eis aí vos dei autoridade. Jesus já nos enviou, já nos capacitou, já nos deu autoridade. Não precisa de mais nada. É em nome de Jesus que fazemos a missão que Ele nos dá, a obra que Ele nos encarrega. É em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Primeira de João 4 e 4. A palavra de Deus vai nos dizer assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui nós vemos o velho João, com aproximadamente 90 anos de idade, dando instrução agora para os seus discípulos. Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus. Filhinhos, vós sois de Deus. E você tem vencido os falsos profetas. Por quê? Quando ele era jovem, irmãos, ele queria ser o maior. Quando ele era jovem, ele queria ser o... Vamos lá. Quando ele era jovem, ele queria ser o... Mas agora velho, ele já tinha aprendido uma coisa. Maior não sou eu. Maior não é nem Pedro, não é nem Tiago, não é nem Mateus, não é ninguém. Maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João aprendeu uma coisa: se o Espírito Santo está em nós, irmão, o mundo não pode nos resistir, porque não há principado, não há potestade, não há inferno, não há demônio que resista a este que é maior. Aleluia! Depois de velho, João estava entendendo: eu sou pequeno, mas há um em mim que é maior do que tudo que há no mundo. Não há quem resista a esta autoridade, este poder. Então, jovem, escute aqui.
maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você já tem o suficiente para vencer o mundo. Você não vai precisar ficar mais velho, você não precisa ter 50 anos de idade para ser usado por Deus, para então ser crente. Você não precisa casar para servir a Deus, você não precisa terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, fazer um curso de teologia para então servir a Deus. O que você precisa já está aí. Filhinhos, vós tendes o Espírito Santo e ele é maior do que o que está no mundo. Está em você a autoridade para vencer o mundo. Não é a sua experiência, a sua sabedoria, a sua intelectualidade, embora isso ajude e muito. Porque quem está escrevendo isso agora é o velho João. Mas para vencer o mundo, basta o Espírito Santo de Deus na sua vida. Maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós. O mundo não pode ser mais poderoso do que esta juventude. O mundo não pode ser mais poderoso do que a adolescência. Não, porque nós já temos o Espírito Santo de Deus. Se nascemos de novo, pronto, já temos condições de vencer o mundo. Também de João 2,14, esse é conhecido dos irmãos. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Você precisa pegar essa revelação aqui. Você já tem condições de vencer o maligno. Se a palavra de Deus está na sua vida, se pelo divino poder de Deus você já recebeu condições, que é o Espírito Santo, você já tem condições de ter vida, de ter piedade, de vencer o maligno, de vencer o mundo, de vencer o pecado, de vencer o mal. Não lhe falta mais nada. Não lhe falta mais nada, jovens. O que você está esperando? Onde estão os 70 moços? Onde estão os 70 aprendizes, os 70 discípulos? Você já tem condições de repreender os demônios, de orar por milagres, de orar pelos enfermos, porque por causa do Espírito Santo de Deus que está em vós. 2 de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, fui para 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo.
pelo divino poder de Deus, você já tem condições de ter vida, de ter fidelidade, piedade, de ser participante da santidade de Deus, da excelência de Deus. Você já tem condições pelo divino poder de Deus. Juventude, você já tem tudo para ser uma potência. Geração eleita que me ouve aqui ou me ouve pela internet, você já tem tudo para ser uma potência. Para passar nas cidades expulsando o demônio. Para anunciar o reino de Deus. Para repreender a enfermidade. Quem é o jovem que pode dizer amém? Não está faltando nada. Se algo falta, falta por causa de nós. Mas o Espírito Santo já está aí. Eu volto a vos dizer, as cidades precisam de moços cheios do Espírito Santo, de moças cheias do Espírito Santo. As escolas precisam de jovens com autoridade de Deus. As faculdades, os locais de trabalho precisam de pessoas com a autoridade de Deus, pequeninos, humildes, servos, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você pense nisso. Jesus tinha 30 anos e era um mestre com os seus discípulos, com os seus aprendizes. Para mim fica o quê, irmão? Eu já estou velho. Eu estou atrasado. Está entendendo? Eu não preciso ficar mais velho para servir a Deus. Você vai servir a Deus quando se aposentar, irmão? Você vai entrar, vai ter a revelação do reino de Deus quando, irmão? Só quando embranquear o cabelo, ou se né, às vezes nem chega a isso, né? Às vezes cai antes. Né? Só quando chegar esse tempo. Você está esperando o quê para revelar o reino de Deus na sua vida? Não falta nada. Primeira de Pedro, capítulo 5. E nós já vamos encerrar. Eu fui ousado, né? Eu disse para o povo, eu dei tempo para vocês me refutar. Vocês não me refutaram, vamos ver no que vai dar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros ou aos anciões, que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, ainda como participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de humildade, querendo ser o menor. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pedro está dizendo aos mais velhos, vocês cuidem do rebanho de Deus. E a principal ordem aqui, não sejam apenas dominadores, coloquem apenas regras no rebanho.
Vocês precisam ser exemplos para o rebanho. Pastoreais sendo exemplos. Essa garotada, irmãos, precisa ser discipulada. Esses aprendizes precisam de mestres. Eles eram os discípulos de Jesus, os aprendizes de Jesus. Jesus gastava tempo com eles, andava com eles, repreendia, vivia com eles. E eles seguiam atrás de Jesus. Pedro está dizendo aos mais velhos: vocês não podem apenas colocar regra e exigir coisas, sendo dominadores, mas vocês precisam ser exemplos para o rebanho. E aos jovens, eles dizem assim: você também não acha que é alguma coisa. Se humilhe. Não ache que você já é alguma coisa. Se submeta aos mais velhos. Honre os mais velhos. Respeite os mais velhos. Aprenda com os mais velhos. Receba o discipulado dos mais velhos. Tenha os ouvidos e o coração aberto ao discipulado dos mais velhos. Se submeta aos mais velhos. Se humilhe. Não se orgulhe. Porque às vezes, irmãos, o jovem é tentado a pensar que por ele ser mais dinâmico, né? Ele tem mais, pensar mais saúde, né? Aí ele gosta lá de um culto assim, como que a gente pode dizer, não pode dizer nem mais pentecostal, mas mais alegre. Gosta de um culto mais alegre. E aí ele acha que o culto, para ser um culto abençoado, tem que ser aquele culto jovial, alegre, né? E aí quando os mais velhos pregam, os mais velhos puxam a orelha, os mais velhos ensinam, eles acham que é chato, né? E tampam os seus ouvidos ao discipulado. Aleluia! Jovens, se humilhem, se submetam aos mais velhos, e Deus vai usar vocês. Entrem no discipulado. Olhem para homens e mulheres de oração. Deus tem falado através de sonhos. Eu soube que Deus deu um sonho ao irmão Pedro, né? O evangelista Pedro, a respeito dos nossos jovens. Deu também um sonho para a irmã Fabíola e outros irmãos que eu não vou me lembrar o nome, a respeito do ataque diabólico, como o diabo tem investido dos nossos jovens. E nós precisamos fazer algo por eles, irmãos mais velhos como eu, aos presbíteros como eu, aos presbíteros como eu. Nós precisamos discipular os nossos jovens, pegar junto, irmãos. Nós precisamos andar junto com eles. Eles precisam ver a gente orando. Eles precisam ver a gente na consagração, ver a gente nos cultos. O discípulo vai olhar para os discipuladores. Quem já tem condições aí, quem já tem idade, quem já tem experiência, não dá mais para ser lidado como um discípulo, um aprendiz. Já está na hora de você puxar mais gente para trás de você. Já está na hora de você discipular outro. Não só de receber e exigir de outro. Já está na hora de você começar a se preocupar com a outra geração. De se ocupar com a outra geração. Não apenas com a sua salvação, mas cumprir a ordem de Jesus, que é fazer discípulos. Não é só de ganhar almas, mas fazer discípulos, e isso gasta tempo. Isso é angustiante, porque às vezes quem trabalha aí com liderança, na liderança, sabe? E às vezes você investe tempo, você busca uma estratégia, você ora a Deus, você busca a Deus, você busca uma palavra de Deus, uma estratégia, e parece que aquilo
não é recebido com reciprocidade, né? Não é, às vezes parece que não valeu a pena. Mas nós precisamos tomar o nosso papel. E eu peço que vocês coloquem de pé.